Olá, alunos do curso de Direito, quarto ano da Unifil, né? Sólido noturno, disciplina de Execução e Procedimentos Especiais. Aqui é o professor Sérgio Nene, da disciplina, né? E hoje eu vou estar gravando esse vídeo da nossa aula de hoje. Segundo orientações aqui que nós recebemos da coordenação, né, do nosso curso, foi pedido para que a gente procurasse alternar entre aulas ao vivo e aulas gravadas. Há uma preferência, eu sei, pelos alunos pelas aulas ao vivo, e o que é plenamente compreensível, e da minha parte também, mas ao mesmo tempo eu vejo que a aula gravada de vez em quando não tem nenhum prejuízo. O motivo de hoje eu estar fazendo aula gravada é que a internet aqui está muito ruim e dei o dia inteiro e eu não tenho conseguido manter conexões ao vivo com muita qualidade. Então, por uma questão de precaução, hoje eu vou fazer a aula gravada. Como nós temos 2 encontros semanais, amanhã a gente faz essa aula ao vivo e ficam todos aí, né, aqueles que gostam da aula gravada ou da aula ao vivo, ficam todos aí, digamos, atendidos, né? E a gente segue com o nosso conteúdo, que é obviamente o nosso maior compromisso, né? Nosso maior compromisso é justamente com o cumprimento do conteúdo da nossa disciplina. Então amanhã, no nosso horário de aula, a gente faz a aula ao vivo. E mesmo quanto à aula de hoje, independente dela estar sendo gravada e não estar sendo feita ao vivo com vocês, durante o horário de aula, por meio dos grupos, né, do WhatsApp, do grupo do WhatsApp da disciplina, eu estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Solicito mais uma vez, né, que procurem retirar essas dúvidas por meio dos grupos, para que a sua dúvida sirva também de orientação para a solução de questionamentos dos outros colegas, né? Não só os seus, mas outros colegas também podem ter dúvida nesse mesmo sentido. E aí então solicito que vocês procurem tirar essas dúvidas pelo grupo. Do mais, gostaria de pontuar aqui o nosso tema da aula de hoje. Postei um material aí, né, da aula e que gera um outro material mais longo, que é da execução por quantia certa, porque nós estamos dentro de um rito que é a execução por quantia certa. E dentro desse rito, que é bem extenso, né, nós vamos passar por várias aulas e por vários temas. E nós estávamos no nosso último encontro ao vivo tratando do tema da penhora, né? O tema da penhora, que é um tema muito importante para o processo civil, afinal de contas, tanto na execução quanto no cumprimento de sentença, a penhora é tema preponderante aí no sentido de representar basicamente um dos principais atos executivos que se encontra. Os atos executivos, eles podem ser classificados inicialmente como atos de execução direta. Os atos de execução direta são aqueles em que o Poder Judiciário adota medidas para diretamente satisfazer o crédito exequendo, né? E nós temos aqueles atos de execução indireta, que são os atos que o Poder Judiciário pratica para que indiretamente venha a coagir o devedor a cumprir a obrigação, né? Então são atos em que o executado, ele acaba não é o Poder Judiciário que satisfaz diretamente a obrigação, mas ele usa meios coercitivos para coagir então o executado a satisfazer a obrigação. Quanto a esses atos de execução direta, né, para que os atos de execução direta sejam praticados, né, e a execução por quantia certa, que é a que nós estudamos, ela é pautada, né, praticamente por atos de execução direta. Quanto a isso, né, basta dar uma olhada na previsão aqui do artigo 424, que diz: a execução por quantia certa realizar-se-á por expropriação de bens do executado, ressalvadas execuções especiais, né? Quando ele diz expropriação de bens, ele está querendo dizer que esse método executivo, a execução por quantia certa, ele emprega meios diretos de execução, né? Ou seja, meios diretos de execução e não meios indiretos. Agora, a expropriação de bens, que são meios diretos, ela se subdivide em 3 modalidades, né? A adjudicação, que nós vamos estudar, a alienação e a apropriação de frutos e rendimentos. Mas qualquer um dos 3 pressupõe uma coisa. Expropriação é perder a propriedade, né? Ou seja,
Basicamente, expropriar é sinônimo de perder a propriedade, né? Mas para que se faça um ato de expropriação de bens, antes é preciso fazer algo, né? A expropriação, para ela se aperfeiçoar, ela precisa de um ato prévio, digamos um ato preparatório. O que prepara a expropriação de bens é a constrição de bens, né? A constrição de bens. A constrição de bens vai ser justamente aqueles atos para fazer o quê? Constringir é apertar, é trazer para si, né? Esses bens. Então o processo primeiro, ele pega os bens e traz para si, para depois expropriá-los, que aquela propriedade seja perdida. E desse perdimento da propriedade, seja pela alienação desse bem, seja pela apropriação dos frutos desse bem, ou seja pela entrega do bem ao credor, nesse segundo momento, você está satisfazendo a obrigação. Então vamos dar um exemplo. O devedor deve 100 mil reais para o exequente. E ele tem um carro, um valor, vamos dizer, dos mesmos 100 mil reais, né? Do mesma quantia. O que a execução vai fazer? Ela já vai lá e pegar o bem e entregar diretamente na mão do exequente? Não, não é assim que funciona. O primeiro ato vai ser o ato de constringir aquele bem. Pegar aquele bem e vincular aquele bem ao processo. Limitando, então, o direito de propriedade daquele bem. Traduzindo isso, penhora. Constrição de bens tem duas formas, penhora e arresto. Mas é a penhora. E feita a penhora, aquele bem está vinculado ao processo. E aí, então, o juiz vai dizer ao exequente, e aí, o que você quer com esse bem? Você quer pegar ele como forma de pagamento? Você quer vender ele num leilão e pegar o dinheiro para você? Você quer achar um comprador particular que venha e faça o pagamento aqui em juízo? Enfim, são essas opções de expropriação de bens. Agora, vejam que a expropriação, ela pressupõe um ato de constrição. E os atos de constrição no processo civil, eles são sempre de duas naturezas, ou arresto ou penhora. Na aula passada, a gente até se dedicou a conversar sobre isso, a diferença de arresto e penhora, né? E aí, então, vocês podem, inclusive, dar uma olhada, né, no artigo 830, né, parágrafo 3º. O que separa o arresto da penhora é o momento processual em que ele é realizado. Se ele se dá antes da citação, ele ganha o nome de arresto. E se ele se dá após a citação, ganha o nome de penhora. Mas a essência do ato é a mesma. E o que eu citei o artigo 830 no seu parágrafo 3º, né? Porque eu falei, dei uma lida nele. Porque o 830, parágrafo 3º, diz o seguinte, que aperfeiçoada a citação, ou seja, uma vez que ela foi feita, e transcorrido o prazo de pagamento, o prazo para pagamento voluntário, o arresto, ou os arrestos praticados, converter-se-ão em penhora. Ou seja, o ato é de natureza jurídica semelhante. A distinção entre um e outro é o momento em que ele é realizado. Se antes da citação ganha-se o nome de arresto, e se pós-citação o nome penhora. E aqueles arrestos, porventura, praticados antes da citação, né, com a citação válida, com o seu aperfeiçoamento, esses arrestos convertem-se, então, em atos de penhora, né? E daí, na aula passada, a gente viu o que pode ser penhorado e também falamos das impenhorabilidades. E o nosso tema de hoje é a ordem legal da penhora. Porque, veja, imagine que o devedor tenha vários bens. Carro, casa, dinheiro, apartamento, imóvel, navio, gado, ações. Tem lá um monte de bens, né? Qual que escolhe primeiro? É o credor que vai lá e escolhe um e tá bom assim? Na verdade, não é assim que funciona, né? A penhora, ela vai se dar numa ordem descrita em lei, né? Uma ordem prevista em lei, que está descrita no artigo 835. Essa ordem é obrigatória? Olha, em regra sim, é claro que em regra sim.
Se a lei se ocupou de estabelecer uma ordem de penhora, é porque, em regra, ela deve ser obedecida, né? Agora, como nós vamos estudar mais adiante, em circunstâncias excepcionais e mediante fundamentação do juiz da causa, é possível a subversão dessa ordem. Eu explicarei mais adiante quais motivos levariam, então, ao não cumprimento dessa ordem. Mas, a priori, né, é importante que fique muito claro que se o Código, no artigo 835, se ocupou de estabelecer uma ordem de penhora, tal ordem deve ser obedecida. Sendo a não sequência dessa ordem, a não obediência a essa ordem, uma exceção admissível em alguns casos. E antes de falar dessa ordem, é muito importante tentar entender por que houve a escolha nessa ordem, né? Por que essa ordem foi estabelecida e por que o Código procurou, então, elencar esses itens nesta sequência? O motivo pelo qual o Código fez isso é que existe, sim, uma lógica por trás disso. E é essa lógica que eu gostaria que vocês soubessem. Por quê? Porque se você entender a lógica por trás desse dispositivo, mesmo que você não decore, você vai ser apto a solver questionamento sobre ele. De que forma? Falou, não, mas opa, qual vem primeiro? Não é, mas opa, aqui eu entendi a lógica. Se eu entendi a lógica, ficou mais fácil. Mas então a pergunta é, qual é a lógica por trás da ordem prevista no artigo 835? E se quiserem destacar aí, né, eu vou falar aqui repetidas vezes, mas lembrem-se disso. O artigo 835, ele estabelece os bens em ordem decrescente de liquidez. Ordem decrescente de liquidez. Do mais líquido ao menos líquido. Para aqueles que não são tão afetos a esses conceitos de contabilidade e economia, não tem problema, explico o que se entende por liquidez. De acordo com a teoria econômica e com a contabilidade, liquidez, ou o grau de liquidez de um bem, é a sua capacidade de conversão em moeda corrente. Quanto mais fácil um bem for de ser convertido em moeda corrente, maior grau de liquidez ele tem. A pergunta, por exemplo, o que é mais fácil você vender, né? Uma ação negociada em bolsa, um título e um valor imobiliário, né? Ou uma propriedade rural? Ora, é muito mais fácil você vender um bem negociado em bolsa. Então podemos dizer que os títulos e valores imobiliários, eles têm maior liquidez do que um bem imóvel, o que é, a meu ver, indiscutível. E se você quiser, por exemplo, ver isso ali, você verá que os títulos e valores imobiliários com cotação de mercado, ou seja, aqueles que são realizados no mercado de balcão ou em bolsa, eles se encontram no inciso 3º, enquanto os bens imóveis no inciso 5º. Logo, para o CPC, o primeiro tem mais liquidez do que o segundo. Então, rememorando aqui, né, a ordem do 835 é de que os bens ali elencados se encontram numa ordem decrescente de liquidez, do mais líquido para o menos líquido. E essa liquidez, né, ela deve ser entendida como a capacidade que um bem tem de ser convertido em moeda corrente. O mais líquido é aquele que é mais fácil tornar em dinheiro, e o menos líquido é aquele que é mais difícil transformar ele em dinheiro. Razão pela qual é óbvio que o primeiro item da lista será a própria penhora de dinheiro, ou em espécie, ou em aplicações financeiras. Então, dinheiro, na verdade, ele é liquidez pura. Ele é o título de maior, ele é o bem de maior liquidez. Então, qual vai ser o primeiro ato executivo, né, de constrição de bens que vão se buscar praticar no processo de execução por quantia certa? A penhora
né, de disponibilidade financeira. Se esse dinheiro estiver na posse do devedor, dinheiro em espécie, vai ser expedido um mandado de penhora desse dinheiro e provavelmente de depósito judicial. O bem vai ser penhorado e vai ser também removido para um depósito judicial. A lei manda fazer isso. E se o dinheiro estiver em uma aplicação financeira, né? Se o dinheiro estiver em uma aplicação financeira, ele vai ser, ou em uma conta corrente, ou enfim, se ele estiver depositado, né, em banco, né, em instituição financeira, ele vai ser penhorado e transferido depois para uma conta vinculada ao processo. Quanto a essa segunda hipótese, aquela que diz da penhora de bens que se encontrem sob a custódia de instituição financeira, de dinheiro em custódia de instituição financeira, depósito ou aplicação, isso não é feito diretamente pelo juiz, obviamente, nem pelo oficial de justiça. O oficial de justiça não vai a uma agência bancária para penhorar dinheiro. O que é feito isso é um sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, criou um sistema chamado Bacenjude, né? E por meio desse sistema, o magistrado responsável pelo processo emite uma ordem de penhora. Essa ordem de penhora é transmitida ao Banco Central, que por sua vez transmite essa ordem de penhora a todas as instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional, que farão a varredura, né, em suas contas, né, de acordo com o nome e o CPF, né, o CNPJ do titular, e procederão ao bloqueio dessas quantias, informando esse bloqueio ao Banco Central, que por sua vez informa esse bloqueio ao juiz do processo. É importante deixar claro que a penhora aqui, inicialmente, ela vai ter o condão de bloquear o dinheiro na conta. E aí, então, caberá ao juiz do processo determinar o levantamento desse bloqueio. Hipótese, por exemplo, muito comum, quando o bloqueio é feito sobre uma daquelas hipóteses de impenhorabilidade, ou, se entender que não é hipótese de impenhorabilidade, ou não sendo, o juiz, então, vai determinar a remoção daquele dinheiro. Isso não é automático. E a remoção desse dinheiro implicará que o dinheiro que estava na instituição financeira será transferido, né, para uma instituição financeira responsável pela custódia de depósitos judiciais, criando-se então uma conta judicial vinculada àquele processo. No estado do Paraná, e praticamente no Brasil inteiro, a instituição financeira que faz esse serviço é a Caixa Econômica Federal, né? Então a penhora online funciona mais ou menos assim. O juiz emite a ordem, os bancos analisam, né, rodam o sistema achando disponibilidades, bloqueiam e informam o juiz, que uma vez informado, pode então determinar a remoção daquele dinheiro, e a remoção implicará numa transferência desse dinheiro para uma conta vinculada ao processo, uma conta judicial na Caixa Econômica Federal. E o dinheiro vai ficar lá à disposição do juízo. Não é que o dinheiro é do juiz, não é isso. É que o futuro daquela disponibilidade financeira vai depender da decisão judicial. Ou seja, quem quiser agora pôr a mão naquele dinheiro vai ter que apresentar para o juiz as suas razões, e ele entendendo, ele vai expedir então um alvará de levantamento ou alvará de transferência. O segundo item aí são os títulos da dívida pública da União, dos estados, com cotação em mercado. Dos estados e do Distrito Federal se esquece, porque desde 2001, estados e Distrito Federal não podem emitir títulos da dívida pública. Então hoje os títulos da dívida pública são só os da União, né? Os da União. O que são isso? Basicamente papéis negociados no mercado, né? Mercado de balcão, né? Não é em bolsa, é semelhante à bolsa, é mercado de balcão, mas esses títulos são de liquidez imediata, tá? Qualquer título da dívida pública, você pode tanto vender ele no mercado, quanto alguns você pode resgatá-los, né? Você pode procurar o Tesouro Nacional e vender para o Tesouro Nacional, que ele compra de imediato. Por isso eles têm liquidez quase imediata, né? Como que é feito o bloqueio desses títulos? É muito complexo explicar isso aqui. Esses títulos, eles ficam sempre sob custódia de alguma instituição financeira, tá? Eles não são títulos físicos, tá? Eles não são um papelzinho que você leva para tua casa, não. Eles são títulos eletrônicos e que estão sempre na carteira, na conta gráfica de alguma instituição financeira credenciada.
Então você vai fazer a penhora por meio dessa instituição financeira também. Títulos e valores mobiliários com valor com cotação em mercado. Aí, ó, ações, né, negociadas em bolsas, debêntures, títulos que são negociados, né, no mercado. Como que é feita a penhora disso? Também é mais complicado. Você tem que ver que esses títulos, eles em regra vão também estar na conta gráfica de alguma corretora ou de algum agente financeiro. Então é ele que vai fazer a penhora, né? Vai fazer a penhora desse título. Você vai ter que oficiar ele, se não for uma instituição financeira, e se for uma instituição financeira, ela já faz pelo Bacenjude. Veículos de via terrestre, né? Veículos de via terrestre. Carro, ônibus, caminhão, enfim, qualquer veículo de via terrestre. Como é feita a penhora desses veículos? Olha, como eles são sujeitos a registro, no caso no Detran, existe um sistema também desenvolvido pelo CNJ que contempla todos os Detrans do Brasil, né? Chamado Renajude, né? E é possível fazer tanto busca quanto penhora por esse sistema. Esse sistema permite tanto você saber se existe algum bem no nome do executado, algum veículo no nome do executado, e em caso positivo, havendo, determinar, por exemplo, o bloqueio desse veículo, né? Determinar o bloqueio desse veículo, a penhora desse veículo, para ser mais tranquilo. Professor, a penhora do veículo impede o devedor de usar o veículo? A princípio não. Salvo se o juiz determinar de forma distinta, como nós vamos ver mais adiante, uma vez penhorado um bem, em regra, se não tiver depósito público, né, se não tiver um depósito judicial público como não tem aqui, e o juiz não nomear nenhum depositário, ficará esse bem, em regra, sobre a custódia do executado. Fundamentada a decisão, motivos fáticos que permitam isso, o juiz poderá definir diferente e permitir, então, a entrega desse bem ao exequente. Mas a regra é que ele fique sobre a custódia do executado. Então, a princípio, o que eu digo para vocês é que a penhora de um bem não impede, por exemplo, que o executado continue usando ele. Mas dentro das restrições que o juiz pode impor por via do Renajude, uma delas é a restrição de circulação. Caso haja essa restrição, aí parando em qualquer blitz, né, da polícia ou de qualquer autoridade, esse veículo vai ser apreendido, porque ele tem uma restrição de circulação. Não sendo o caso, se for apenas uma penhora, vai depender do que o juiz decidir, e isso vai também de acordo com o que o exequente pedir, né? Se for meramente uma penhora, o veículo está apenas penhorado, o que não impede o seu tráfego, né, como veículo. Bens móveis, né, o quinto item. Bens móveis. Pessoal, bens móveis, aí é registro de imóveis. Vocês sabem que bens imóveis, aqueles que têm valor superior a 10 salários mínimos, né? Todos aqueles que têm acima tem valor acima de 10 salários mínimos, obrigatoriamente são sujeitos a registro em cartório de registro de imóveis. Então, se você tem um bem imóvel, ou se o devedor tem um bem imóvel, a primeira coisa é saber onde, né? E aí, então, determinar a busca desses bens, ou sabendo onde o bem está, né, qual o registro de imóveis, o juiz vai determinar, então, ao cartorário do registro de imóveis que proceda a penhora daquele bem. Né? Ele vai mandar um ofício, o oficial de justiça vai lá, com um mandado de penhora. E esse mandado de penhora, o oficial do registro de imóveis vai proceder à averbação dessa penhora na matrícula. Ou seja, qualquer um que for lá comprar aquele bem vai saber que aquele bem é penhorado. Lembrando também que a penhora do bem imóvel não impede o uso do imóvel por parte do devedor enquanto ele estiver tão somente penhorado, né? Tão somente penhorado. Bens móveis em gerais. Bem, aí vai ficando cada vez mais difícil. Como é que faz com bens móveis? Bem, tem que fazer um auto de penhora, documentar eles e deixar eles sob a custódia do devedor. A não ser que o juiz também já autorize no mesmo ato de penhora a remoção. E aí a remoção ele vai ter que entregar ou num depósito público que não existe aqui no Paraná em nenhum lugar do Brasil, ou se não, esses bens vão ter que ser entregues a um depositário, que por lei, em regra, deve ser o executado, podendo o juiz excepcionar essa regra, fundamentando por que faz isso, e entregar esses bens, por exemplo, a um terceiro
ou ao exequente. Lembrando que, nesse caso, enquanto aquela penhora for apenas penhora, esses bens penhorados, eles ainda pertencem ao executado. O que eles estão agora é vinculados ao processo. Né? Vinculados ao processo. Semoventes. O que são semoventes? Animais, em geral. Gado, cavalo, enfim. Semoventes, animais, né? Como proceder a penhora dele? Mesmo problema dos bens móveis. Vai lá, faz o auto de constatação e tem que deixar com algum depositário. O depositário, se ele for executado, ele deve guardar o bem. E se o depositário for um terceiro, é importante lembrar que o depositário ele responde pela custódia desse bem. Se esse bem perecer, é responsabilidade do depositário. Antigamente, hoje não mais admitido pelo Supremo Tribunal Federal, decisão interessante, da qual assim, esvaziou muito a execução, mas isso é um outro problema, mas uma decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou já no ano de 2009, não cabe um fenômeno que é previsto no Código Civil. O Código Civil fala que o depositário, que não restitui o bem do qual ele era depositário, está suscetível à prisão civil por isso. O Supremo reconheceu a impossibilidade dessa prisão, então hoje o depositário que não restitui bem simplesmente tem que arcar com isso patrimonialmente. Se ele já é o devedor, não faz diferença, porque ele já devia mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Navios e aeronaves. Dá para fazer penhora? Dá, mas é bem de baixa liquidez. Ah, mas vale bastante um navio e uma aeronave. Mas vai vender um navio e uma aeronave, ver se é fácil, se achar comprador, né? Ações e cotas de sociedades simples ou sociedades empresárias. Isso aqui é penhora sobre a ação, sobre a cota, tá? Por quê? Porque não é a penhora de faturamento da empresa. A penhora de faturamento da empresa é outra coisa. Mas o que é essa penhora das cotas? O sócio deve, vamos dizer, eu sou sócio de empresa e eu devo. E não encontrou nenhum bem meu desses anteriores aí da lista. Mas pegam lá e eu tenho X cotas de uma empresa. Vai lá e penhora essas cotas. Professor, mas o que vai dar para fazer com essa cota? Olha, o exequente pode tentar vender essas cotas para os outros sócios da empresa, mas se eles não tiverem interesse, ele pode adjudicar essas cotas e promover uma dissolução parcial da sociedade, ou seja, liquidar parcialmente aquela sociedade, converter aquelas cotas em dinheiro, uma outra ação, tá? Não é nessa ação, é outra ação, vai dar um trabalho desgraçado, por isso que são um bem de baixíssima liquidez. Se a empresa estiver devendo, é possível penhorar o faturamento da empresa, né? Mas aí é a empresa devedora, não é a dívida do sócio. Ações e cotas são contra a dívida dos sócios. Percentual de faturamento são contra dívidas da empresa. Pedras e metais preciosos. Difícil, porque você teria que ter conhecimento que o devedor tem e saber, né, aonde ele guarda essas pedras e metais preciosos. Mas se você tiver conhecimento, dá para fazer. Direitos adquisitivos derivados de prece de compra e venda, alienação fiduciária e outros direitos. Outros direitos que sobraram aí, né? Você vai vendo que cada vez vai ficando mais difícil transformar esse bem em dinheiro, né? São bens de baixíssima liquidez. Pode o juiz alterar a ordem da penhora? Sim. Vamos lá, o parágrafo 1º do artigo 835. É prioritária a ordem da penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Não está escrito aqui, mas mediante fundamentação. Vamos dizer, um exemplo. Olha, você sabe que o cara tem um bem imóvel, que é um bem imóvel bom, de alta liquidez, né? Um bem imóvel que tem interesse em mercado, tem mercado bom, tem mercado fácil, tem gente interessada em comprar, e ao mesmo tempo ele tem um veículo que é velho, um veículo todo destruído, que está em local incerto. O veículo, na teoria, ele é mais líquido do que o imóvel. Mas se você fundamentar isso para o juiz, falar, juiz, esse veículo aqui é de baixo valor, ele é um veículo que ninguém sabe onde ele está, e esse imóvel, todo mundo sabe onde ele está, é um imóvel conhecido, ele é um imóvel de boa liquidez, né? O juiz pode, então, penhorar o imóvel em detrimento de penhorar o veículo? Desde que fundamentado, sim, né? Desde que no interesse da maior eficiência da execução, pode. Então lembre-se,
teria que ser, então, no interesse da maior eficiência da execução ou da menor gravosidade ao devedor, e sempre, seja por um ou por outro, fundamentado por que o juiz tomou essa decisão. Mas juridicamente é possível, sim, né? É possível também, por parte do devedor, para evitar que ele tenha algum desses bens penhorados, e mais adiante, quando a gente falar de defesa do devedor, vocês vão entender por que talvez ele vai fazer isso para evitar ter os seus bens penhorados, ele pode substituir a penhora, né? Ou oferecer em substituição à penhora dinheiro, fiança bancária, né? Equipara-se a dinheiro, né? A fiança bancária ou seguro garantia judicial. O que é a fiança bancária? A fiança bancária é um contrato financeiro. Eu tenho uma dívida de 100 mil reais, mas eu quero me defender, eu acho que eu não devo isso. Mas eu não quero que meu patrimônio seja envolvido na execução. Então eu procuro uma instituição bancária, chego lá para eles e falo, olha, eu estou sendo executado em 100 mil reais, eu quero uma carta de fiança. Fiança é uma garantia. O banco vai me cobrar um valor por isso, não faço a menor ideia de quanto, e ele vai me dar uma carta de fiança. Essa carta de fiança eu apresento no processo e falo, juiz, ó, essa carta de fiança, ela se equivale a penhora em dinheiro, então você não precisa penhorar nenhum bem meu. Eu estou oferecendo essa carta de fiança aqui como garantia. E quem que é o garantidor? O banco. Se eu não pagar, o banco vai lá e paga. Por que o banco vai fazer isso? Ele vai cobrar por esse serviço, porque a gente vai pedir outras garantias. E seguro garantia, muito parecido, só que é uma apólice de seguro, né? É feito então por uma instituição do mercado de seguros, uma seguradora, né? Em que eu procuro essa seguradora, faço esse seguro garantia, pago um tanto, e se eu perder, a seguradora vai lá e paga. Ela vai me cobrar depois, mas no processo principal ela paga. Só que para que essa fiança bancária ou seguro garantia ele tenha o efeito de substituir a penhora em dinheiro, né, ou evitar a penhora dos meus bens, eles têm que ser um valor maior do que o débito em no mínimo 30%. Então, se eu devo 100 mil, eu tenho que conseguir uma fiança bancária, um seguro garantia de no mínimo 130 mil reais. 130 mil reais. E eles dois, tanto a fiança bancária quanto o seguro, eles são atualizados, né? Ou seja, então, conforme a dívida for aumentando, eles também vão sendo atualizados, né? Aqui tem uma regra muito importante do artigo 836, né? Que é o seguinte. Imagina que vai lá fazer penhora em dinheiro, a dívida é de 150 mil reais. E na hora de fazer a penhora em dinheiro, encontra 75 reais na conta do devedor. E aí, pega esse dinheiro e já entrega para o exequente, o que faz? Bem, vou ler o artigo e vocês chegam à conclusão. Não será levada a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas de execução. Traduzindo, né, você não faz penhora de bem de pequena monta, de bens cujo valor sequer vão ser suficientes para cobrir as custas da execução. Que aí, na verdade, não vai servir para ninguém, porque vai penhorar do executado, mas também não vai entregar para o exequente, porque as próprias custas da execução, o preço daquele bem não vai ser suficiente para cobrir as custas da execução. Então o executado perde, porque ele perde o bem, e o exequente perde, porque ele também não recebe nada. E aí, nesse caso, o juiz vai dispensar a penhora, ou seja, fala, olha, encontrei um bem, o oficial vai certificar, encontramos esse bem, o juiz vai falar, olha, bem de pequena monta, libera a penhora. O oficial vai lá e vai penhorar, né? O Bacen vai pegar a penhora lá de 50 reais na conta do cara. O juiz vai falar, isso aí é insuficiente, libera essa penhora, devolve o dinheiro pro cara, porque isso aí não vai pagar nunca essa dívida, e isso aí vai ser absorvido, inclusive, pelas custas da execução, né? Documentação da penhora. Aí, pessoal, quanto à documentação da penhora, é importante que daí vocês dêem uma lida no código, tá? Mas toda vez que for feita uma penhora, vai ter que ser feito um termo de penhora, né? Um termo de penhora. O termo de penhora, ele é uma documentação do que foi feito. As regras quanto ao documento, né, estão no artigo 838, que ele fala assim, ó, o termo de penhora indicará o dia do mês, o ano e o lugar em que a penhora foi feita, os nomes do exequente e do executado, a descrição dos bens penhorados com as suas características e quem vai ficar como depositário daquele bem, né?
Então, se por exemplo, se esse bem foi um veículo, vai ter que ser feito um termo de penhora e vai ficar lá, por exemplo, em regra, como é a regra, que o bem vai ficar sob a custódia, o depositário vai ser o executado, né? E essas são as formalidades. Para que serve esse termo de penhora? Porque esse termo de penhora é o que documenta a existência dela. Então, por exemplo, para fim de registro de imóveis, é esse termo de penhora é que vai ser averbado lá na matrícula do imóvel. Esse documento aí que vai ficar. E esse documento é que prova que a penhora foi feita. Quem vai lavrar esse termo? Na verdade é o oficial que fez a penhora. Aí se a penhora foi feita por modo eletrônico, a secretaria da vara, enfim, o cartorário da vara, né? Eles que vão fazer isso, né? Tem umas regras ali no 840 sobre depósito. Alguns tipos de bem, quando penhorados, podem sim ficar depositados. Dinheiro, caixa econômica. Bens móveis, depositário, bens móveis, semoventes, imóveis urbanos ou direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, depositário judicial. Não existe depositário judicial, tá? Aqui no Paraná, não tem um depósito do Poder Judiciário. Imóveis rurais, máquinas, utensílios necessários para atividade agrícola, em poder do executado, né? E aí vem lá, ó, no caso do inciso segundo, que são os bens, todos aqueles bens que não é dinheiro, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Só que para o exequente ficar com esses bens, ele vai ter que também garantir isso. Então, em regra, os juízes aplicam muito que esse bem fique na depósito do executado. Na verdade, o que o juiz vai fazer quando determinar uma penhora é o seguinte, é chamar o exequente e perguntar para ele se ele quer ficar como depositário. Como muitos desses bens, o exequente vai ter ali essa questão do parágrafo 2º do artigo 840, que é a dificuldade de remoção, né? Ou seja, quando for difícil remover ou o exequente não quiser ficar com os bens, aí eles vão ficar sob a custódia do executado, que é o que acaba acontecendo na maioria dos casos. O exequente tem preferência em ficar com o bem? Sim, mas ele vai ter que ir lá, buscar, e ele vai ter que providenciar todas as formas de remoção daquele bem, às custas dele. Então, se ele não falar nada, ou se ele anuir, e os bens forem difíceis de remoção, como não há depósito judicial, né, depositário judicial aqui no Paraná, não existe esse serviço, então esses bens vão ficar sobre a custódia do executado, que é o que acaba acontecendo, né. Bens de maior valor aí podem ser depositados, quando possível, em bancos de custódia, né. Antigamente, muito antigamente, quem fazia essa função de depositário eram os cartórios do foro judicial. Alguns tipos de bem ficavam em depósito no cartório. Mas o que acontece? Esses cartórios eram privados. Hoje, como boa parte dos cartórios são estatizados, se der algum rolo, quem vai pagar é o Estado do Paraná. E o Estado do Paraná não quer essa responsabilidade. Então, por isso, nos cartórios estatizados, a norma até da corregedoria de que os cartórios não devem ficar, em regra, com depósito de bens. Em regra, né? Mesmo nos casos que eles ficam. Bem, e aí vamos falar aqui de intimação, né? Nosso último tema aqui. Uma vez que for feita a penhora, é obrigatório, finalizada a penhora por qualquer dos meios, que o executado seja intimado dela, tá? Que às vezes ele não está sabendo. Por que é obrigatório essa intimação do executado? Para que ele possa, se assim entender, se assim achar que deve, impugnar, né? Os meios de defesa do executado a gente vai falar sobre isso. Mas o executado, então, vai ter um prazo para ir lá e, se não concordar com aquela penhora, se manifestar no processo pedindo o levantamento dela. Mas ele tem que ter ciência disso. Se ele tem advogado, vai ser intimado na pessoa do seu advogado. Se ele não tem advogado, ele vai ser intimado por carta ele mesmo. Então, aí é óbvio que se ele tem advogado, né? Bens imóveis, né? Bens imóveis. Sempre tem que intimar também o cônjuge do executado, se ele for casado, obviamente, né? Ou seja, só se ele for casado, se ele não for casado não tem problema. Mas caso o executado seja casado, o cônjuge tem que ser intimado. Se esse bem não for ele o único proprietário, existirem coproprietários, esses coproprietários também têm que ser intimados, né? Por quê? Porque eles vão ter preferência na aquisição e o cônjuge tem que ser intimado por quê? Porque ele pode ter direito de meação contra esse bem. Ele pode ter algum direito sobre aquele bem.
O único caso em que se dispensa é no caso de separação total, né? Absoluta, queria dizer, mas de separação total de bens. Porque no regime de separação total de bens não há que se falar em meação. Né? Você deve estar estudando isso em direito de família, provavelmente já estudaram isso. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto da penhora no registro competente, mediante a apresentação de cópia do termo. Isso aqui é o seguinte, é para bens sujeitos a registro. Né? Mas hoje só aplicava registro de imóveis, porque veículo já é feito diferente. É o seguinte, quando feita ali a penhora, cabe ao exequente providenciar o registro, na verdade o termo adequado é averbar essa penhora na matrícula daquele bem, para que todos saibam então da existência daquela dívida e para que todos saibam que ele é devedor, né? Que aquele bem está penhorado. Né? Em muitos casos isso é até dispensável, porque o juiz ele pode também fazer isso por ofício, mas depende muito do juiz, porque na verdade esse dever recai sobre o exequente. Na maioria dos casos o juiz ele faz, quando determina que o oficial elabora o termo de penhora, feito o termo de penhora ele fica disponível, e aí cabe ao exequente ir lá pegar esse termo de penhora e levar no cartório e proceder à averbação. Né? Bem, pessoal, esse é o nosso tema de hoje, né, que ele envolve a ordem de preferência da penhora e a documentação da penhora. E depois nós falamos de modificação, outras regras sobre penhora amanhã, que é um tema mais tranquilo, né? E, enfim, sugiro que deem uma lida no CPC, do artigo 835 ao 844, que foi o nosso tema de hoje. E caso vocês que estão aí me assistindo, né, que se vocês tiverem qualquer dúvida, né, quanto ao tema da matéria, seja matérias que já foram ou matérias aí que eu dei hoje, eu deixo claro mais uma vez que estou à disposição de vocês para esclarecimento dessas dúvidas por meio do WhatsApp aqui do grupo que foi criado da disciplina. E caso vocês não tenham nenhuma dúvida, esse é o nosso tema de hoje. Solicito que deem uma lida no material, deem uma lida no CPC. Postei também uma doutrina para auxiliá-los no tema de hoje. E amanhã, né, relembrando que no nosso próximo encontro, amanhã faremos ele ao vivo, né, então atendendo aí as determinações da instituição. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Desejo um excelente estudo a todos, um grande abraço e boa noite.